Então, vamos lá. Boa noite. Nossa, a atenção está sendo focada mais naquela questão limitante. Então, por isso que, na maioria das vezes, são as crenças limitantes que estão ditando as regras do jogo da nossa vida. Nós estamos ali repetindo essas situações, tá? Então, por isso, é muito importante que a gente caminhe na nossa vida buscando o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é um tanto quanto doloroso em alguns aspectos, mas ele é importante, porque é a partir daí que você começa a entender onde estão as tuas fortalezas e as tuas fragilidades. E a fortaleza vai te ajudar a te dar motivação, a entender que você pode, que você é capaz, e as limitantes, aquelas que são fragilizadoras, né, que é um ponto frágil seu, elas vão também te ajudar a entender onde você precisa melhorar. Então, por isso, o processo de jornada, de caminhada, é esse, onde você precisa se conhecer. E é o autoconhecimento, não é outra pessoa que vai dizer para você quem é você que vai dizer isso para você, ok? Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Nossa, o pessoal está entrando na live e está saindo, eu entendo, porque no começo estava aquela informação, né, e eu estava falando só para mim, e provavelmente as pessoas estão entrando e estão tendo essa parte, mas eu vou cortar, eu vou editar depois, tá? Então, vamos lá. Agora, então, os nossos pensamentos, sentimentos que formam aí um conjunto de emoções, são essa junção que eu chamo de poder mental, pensamento, sentimento. Claro que tem mais coisas aí, né? A gente pode pensar também na nossa capacidade de criar imagens, e aí, vou falar disso um pouco mais lá na frente, é aí que está o foco, é onde você coloca o foco, que é onde você começa a manifestar a tua realidade. Então, por isso que é muito importante você estar percebendo a tua frequência vibracional, e nesse sentido, às vezes a gente pode ficar se cobrando e achando que tem que estar feliz o tempo todo, e eu sei que tem os desafios da nossa vida. Na verdade, o quanto você conseguir equilibrar essa percepção, melhor será para você. Então, é nesse sentido, tá? Saber administrar estas emoções, esses pensamentos e sentimentos. E aí, nós podemos chamar isso de inteligência emocional, uma palavra que nem é tão utilizada ultimamente, né? Mas que é de extrema importância, porque você, utilizando a inteligência emocional, você vai escolher onde você quer colocar o teu foco de atenção, e esse foco de atenção significa onde você vai intencionar a tua energia, como estará a tua energia e onde você quer chegar com essa energia, ou o que você quer atingir. Então, isso é muito importante, tá? E é interessante refletirmos sobre essa questão. Você manifesta o que você quer. Aliás, desculpe, falei errado. Você manifesta não o que você quer, mas o que você é e o que você sente ser possível para você. Eu coloquei essa frase aqui, eu vou escrever ela aqui. Vou colocar aqui no chat, tá bom? Aqui, gratidão pela sua presença. Pronto, para você gravar essa mensagem, né? Você manifesta não aquilo que você quer, mas o que você sente ser possível para você. Então, olha que interessante, né? Pensar nisso. Você
é o que você sente ser possível para você. O que você sente ser possível para você? O que você entende ser importante para você? O que é que você aceita dentro do teu campo energético? Opa! Então, vamos seguir aqui. E eu gostaria de dizer para vocês que deu um tilt aí, mas está indo, né? Talvez as pessoas não façam as perguntas, mas não tem problema, não tem importância. Eu vou seguir aqui com o meu cronograma, né? E talvez uma pergunta possível que você me faça, né, é aquela, né? Como manter a minha frequência vibracional, né, elevada, ou como ter uma inteligência emocional. Muitas vezes a inteligência emocional, ela é um passo que você não, talvez, né, dependendo do nível em que você esteja, talvez você não consiga fazer isso completamente sozinha, sozinho, mas com a ajuda da psicoterapia, né? E aí, nós temos também as nossas técnicas que eu apresento aqui para vocês, né? Então, ai, desculpa, estou engasgando com a saliva aqui, pessoal. Desculpa. Nós podemos pensar nas afirmações positivas, né? As afirmações positivas, elas vão ajudar você a colocar o teu foco naquilo que você quer. Então, se você está com alguma questão que não se resolve, você vai fazer uma afirmação positiva no sentido de que aquilo já se resolveu. Então, é uma afirmação positiva de que tudo já deu certo, tudo já se solucionou da melhor forma possível. Então, essa é uma possibilidade. Nós temos aqui aquilo que eu falei para você sobre a visualização. Só que nós vamos fazer aqui a informação mais completa, né? Que seria a visualização criativa, né? E o que é a visualização criativa? É a sua capacidade de criar imagens, mas num sentido muito real, onde você vai se ver dentro daquela realidade que você deseja, uma realidade que já está realizada, né? Você já está dentro dela, e aí você vai colocar todas as sensações, todos os acontecimentos, todos os mínimos detalhes dentro dessa situação, como se aquilo já fosse realidade, mas uma realidade completa, com todos os mínimos detalhes. O que você sente, o que você pensa, quem são as pessoas que estariam ali com você, quais as palavras que elas estariam dizendo para você, é noite, é dia, é frio, é quente, a sensação corporal, colocar os mínimos detalhes. Então, a visualização criativa é isso, é a capacidade de colocar o máximo de detalhes da sua percepção, mas não é só percepção, é sensação, é utilizando todos os seus sentidos, né? Vendo, ouvindo, sentindo, temperatura, todos os detalhes que você puder colocar, tá? Visualizando aquela situação que está sendo um desafio para você, como algo já resolvido, já solucionado. Gratidão pela tua presença aqui. Então, seguindo, a gente pode aqui pensar também sobre uma outra técnica, que é o caderno da gratidão ou o caderno de desejos. Só que aqui sempre vai ser numa conclusão já realizada, né? Então, o seu caderno da gratidão, você vai agradecer ali por tudo que você já recebeu, né? Coisas que você deseja receber, você pode também já escrever
como já recebido, né? Então, gratidão, já conquistei, ou então, gratidão pela viagem para Maceió, não sei para onde você quer viajar, mas você coloca já como aquilo já realizado. E o caderno de desejos é a mesma coisa, você vai escrever aquilo como algo já existente na tua vida, como algo que já faz parte da tua vida. Então, o caderno dos desejos aqui é uma forma diferente. Você não vai colocar algo como que não realizado, mas sim como algo que já está na tua vida, algo que já está realizado, tá? Uma outra coisa também que é importante a gente colocar aqui, que é uma ação alinhada, né? E a consistência vibracional. Então, você tem que entender que todas as coisas no universo, elas têm uma vibração, elas têm uma frequência vibracional. E quanto mais você se alinha com essa frequência vibracional, você vai ter uma consistência vibracional. E aí talvez você me pergunte, mas como pensar nisso? Como que é uma frequência vibracional das coisas? Então, é fácil de você ter uma percepção sobre isso. Que é só pensar o seguinte: dinheiro. Vamos pensar na energia e na frequência vibracional do dinheiro. Lembrando que todas as coisas, elas têm a energia delas, mas a tua relação com isso também diz respeito à tua frequência vibracional. Então, o dinheiro, ele não é uma frequência vibracional ruim, não é uma frequência baixa, o dinheiro. Quem vai fazer coisas que não são tão legais com dinheiro são as pessoas. Então, aquela pessoa, naquela circunstância, naquela situação, ela está colocando uma frequência dela no dinheiro. Então, significa que o dinheiro, ele é uma energia boa. As pessoas que se relacionam com ele talvez estejam colocando uma energia equivocada no dinheiro. Então, quando você for pensar na frequência vibracional do dinheiro, pense numa frequência vibracional de facilidade, de alegria, de possibilidades, de portas se abrindo, de realização, de coisas se solucionando. Então, veja que você pode ir percebendo a frequência vibracional daquilo que você deseja, né? Então, não é... E o dinheiro, ele vai estar relacionado a muitas coisas. Por exemplo, você precisa ir ao médico. Você precisa fazer um procedimento no médico. O que precisa nesse caso? Dinheiro. Então, o dinheiro vai ser uma energia de solução nesse momento. Então, não adianta querer colocar uma qualidade ruim em algo que não é ruim. Agora, o que a pessoa faz com essa energia é que é a questão, né? Como as pessoas estão se relacionando com essa energia, né? Então, é importante pensar sobre isso. Então, a sua ação, ela é uma ação alinhada e consistente vibracional, né? Precisa ter uma consistência vibracional, tá bom? Então, é sobre isso, sobre você também não ir se afastando dessa realidade. Como eu disse, eu mesma vou fazendo as perguntas, porque não teve perguntas por conta desse incidente no começo da live. Então, talvez você pudesse me perguntar assim: como eu posso superar bloqueios? Como eu posso superar crenças limitantes, né? Então, por exemplo, existem muitas crenças, e aqui eu volto a falar sobre diversos tipos de crenças, né? Uma crença sobre você, ou uma crença sobre o dinheiro,
um exemplo aqui sobre uma crença limitante sobre a pessoa não sou bom o suficiente. Então, a pessoa, ela está ali com a autoestima lá embaixo, né? Então, ela acha que por não ser boa o suficiente, nada vai chegar para ela. Então, ali pode ter uma crença ali de não merecimento, pode ter uma crença de autoestima muito rebaixada, e a autoestima estando muito rebaixada, a pessoa ela não está com o campo energético, o campo quântico dela, o vibracional, aberto o suficiente para receber, porque ela mesma diz, eu não sou bom o suficiente, e isso vai bloqueando diversas coisas, vai bloqueando oportunidade de trabalho, oportunidade de relacionamentos, aí eu vou colocar relacionamento como amizade, como relacionamento amoroso, né? Então, ela pode dizer assim, que ela não é boa o suficiente e que ela não vai conseguir chegar a níveis elevados, ela não vai conseguir chegar a atingir projetos de vida. Então, olha quanta coisa, né? Perceba quanta coisa está dentro de uma frase que a pessoa repete mentalmente ou às vezes até verbaliza, não sou boa o suficiente, não sou bom o suficiente. E isso é uma crença limitante. Ou ganhar dinheiro é difícil, ter dinheiro é difícil. Então também é uma crença que está ali dentro da pessoa, está enraizada ali no inconsciente dela, como uma crença de escassez, de falta, né? De que o dinheiro só vem a partir de sofrimento, ou que o dinheiro traz sofrimento, ou que ela nunca vai conseguir ter uma quantia de dinheiro, porque o dinheiro é muito difícil. Então, é importante pensar que você precisa fazer essa jornada do autoconhecimento para você entender quais são as crenças que você tem e poder reprogramar a tua mente com ferramentas que eu trago aqui, né? O uso da programação neurolinguística. Então, você vai criar aí afirmações positivas que façam sentido para você. Você vai poder trabalhar as afirmações, porque também... Vou tomar uma aguinha. Porque também nós podemos pensar nas pessoas que tentam fazer as afirmações positivas e não conseguem fazer, porque a própria mente dela já fica ali dizendo, isso é mentira, isso não é verdade, você não é nada disso. Então, nós podemos trabalhar como? Trabalhar as afirmações. Então, você pode dizer assim, eu não sei como nem porquê, receber dinheiro é muito fácil para mim. Olha que interessante. Você está burlando o seu cérebro, a sua mente. Não sei como nem porquê pessoas chegam para mim trazendo soluções, né? Ou, não sei porquê, mas tudo dá certo para mim. Não sei porquê, não sei como nem porquê, eu recebo oportunidades de criar novos negócios com muita facilidade, né? Então, você vai trabalhando aí, e tem live aqui falando das afirmações, né? Com vários tipos de afirmações também. Então, a crença, e eu vou falar aqui para você entender, né? A estrutura, né, de uma crença. A crença limitante, ela pode ter levado anos para ser formada na tua mente. Ou seja, você cresceu ouvindo aquilo. Então, foram alguns anos da tua vida que aquilo foi sendo colocado dia após dia, dia após dia, e você gravou isso como uma verdade absoluta, se tornou uma crença para você.
Mas você pode saber agora, né, que você não vai levar todo aquele tempo que você levou para reprogramar essa crença. Então, é importante que você faça o trajeto, o caminho do autoconhecimento, entendendo a crença limitante, fazendo as técnicas que eu já trouxe aqui. Hoje não é um propósito, né, de fazer as técnicas aqui com vocês, mas caso você queira uma live ou um vídeo com técnicas, pergunta aí que eu trago para vocês técnicas, né? E então, veja, você pode reprogramar a tua mente em menos tempo. Qual é o segredo, né, para levar menos tempo? É você entender onde está o teu bloqueio, qual é a tua crença e fazer o processo contrário. Porque vamos supor que você, todas as vezes que você ouviu alguém falando sobre dinheiro, por exemplo, e você tinha uma reação muito negativa, te dava raiva, mágoa, ressentimento, não sei qual o sentimento, mas pode ser toda essa gama de sentimentos que eu trouxe aqui. Isso já te mostra que existe aí uma crença limitante. Então, você vai reprogramar a sua mente com as afirmações ou com as afirmações ou com as meditações guiadas para você fazer aí um processo de auto-hipnose com relação a essas crenças. E aí você vai começar a fazer escolhas diferentes. Então, você vai pegar e se relacionar bem com o dinheiro. Então, você vai pegar, eu não trouxe nenhuma nota de dinheiro aqui, né? Mas vamos supor que isso aqui seja uma nota de dinheiro. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar esse dinheiro, você vai observar esse dinheiro, você vai colocar toda a sua atenção nessa nota de dinheiro, você vai perceber a beleza que ela tem, você vai falar, nossa, como o dinheiro é lindo, olha quantos detalhes maravilhosos que tem essa nota. E sem contar que ela me traz uma sensação muito boa, estou começando a perceber uma conexão diferente minha com o dinheiro. Olha só que interessante, esse dinheiro ajuda tantas pessoas, o meu dinheiro abençoa outras pessoas. E aí você vai perceber que a energia do dinheiro também traz bênçãos. Ou seja, quando você recebe esse dinheiro lá trabalhando, né? Você ajudou pessoas lá no seu trabalho. Sua força de trabalho ela foi recompensada por esse dinheiro. E aí você ajudou pessoas indiretamente por meio do teu trabalho, recebeu esse dinheiro, vai ali abençoar o teu lar, a tua casa, e também quando você abençoa o teu lar, a tua casa, você também abençoa outros lares, porque aquele alimento que você comprou lá naquele mercado vai ajudar pessoas, seja os donos ou os funcionários, mas está ajudando. Aquela loja que você entrou e comprou um calçado, uma roupa, está abençoando pessoas. Então, vamos perceber que essa é uma energia boa. E aí você vai começar a fazer esse exercício, que é o mais difícil, que é dizer o seguinte, olhar para o dinheiro, abençoar, dizer, dinheiro, eu te abençoo, eu amo você por você me abençoar e abençoar outras famílias. Este é um exercício muito difícil para quem tem muita crença limitante com relação ao dinheiro, tá? E aí você pode fazer esse exercício para outras coisas na tua vida. Por exemplo, na área da saúde, eu tenho feito bastante esse exercício ultimamente, porque não sei se todos sabem, mas eu estou atravessando um período, mas que logo, logo será passado, que é a alteração hormonal da tireoide, e isso deixa os meus olhos bem inchados. O cabelo está caindo no meu olho. Deixa os meus olhos muito inchados, mas o que eu tenho feito? Eu tenho dito para o meu corpo
corpo, nós, eu e você, somos capazes de curar, porque as nossas ou as minhas células se regeneram perfeitamente todos os dias. As minhas células se regeneram perfeitamente todos os dias e por isso eu sei que nós somos capazes de nos curarmos, né? Então, se você tem uma crença limitante com relação à sua capacidade de autocurar-se, também é algo que precisa ser trabalhado, entendido, né? E aí você pode dizer assim, não sei como nem porquê, mas todas as vezes o meu corpo transmite saúde para mim. Eu não sei como nem porquê, meu corpo se regenera perfeitamente, minhas células se regeneram perfeitamente. Então você vai trabalhar essa crença com fazendo coisas diferentes, escolhas diferentes, trajetos diferentes, pensamentos diferentes. Então veja quanta coisa maravilhosa pode ser feita e modificada com relação a essa questão. Crenças limitantes. Então você pode ir trabalhando essas crenças limitantes. Tudo dá certo para mim. Minha saúde é maravilhosa, as minhas células se regeneram perfeitamente. Então, você pode fazer afirmações ou afirmações dentro desta área, dentro dessa linha de pensamento. E isso pode ser feito para qualquer crença, né? Crença sobre relacionamento amoroso, crença sobre aprender com facilidade, crenças sobre criar dinheiro, né? Às vezes a gente tem a nossa dúvida com relação a isso, né? A criar dinheiro. Então, é importante que a gente grave isso, que a gente pense nisso. Então, qual é a sua relação com o dinheiro? Como você vê o dinheiro? Você vê o dinheiro da forma como eu trouxe agora? Que o dinheiro é uma bênção na tua vida e na vida de outras pessoas? Que a tua força de trabalho ela é beneficiada, remunerada com dinheiro e o seu trabalho ele vai ajudar pessoas direta ou indiretamente e esse dinheiro que você recebe pelo seu trabalho também vai continuar abençoando a tua casa e abençoando outras casas, outras famílias, outras pessoas. Então, essa é uma forma de pensar diferente a respeito das coisas que norteiam a nossa vida. Aquilo que você tem como verdade absoluta, muitas vezes não é uma verdade absoluta. É algo que você aprendeu. Então, se você hoje se vê como uma pessoa limitada, saiba que isso não é uma verdade. Se você tem uma dificuldade de relacionamento amoroso, isso também pode ser uma crença limitante, você pode trabalhar essa crença limitante. Se você tem dificuldade para arrumar empregos, isso também é uma crença. Se você tem dificuldade para ter uma saúde boa, isso pode ser uma crença também. Essa água, né? Essa água que eu estou tomando aqui agora. Então, vamos colocar uma intenção, né, nessa água. A água, ela é um elemento da natureza. Ela é um veículo energético. Nosso corpo tem muita água, mais da metade do nosso corpo é composto por água. Então, essa água que está aqui, ela pode fazer conexão com esse corpo aqui. Então, o que eu posso dizer? Água abençoada. Eu me conecto a você e trago, neste momento, a energia de cura para o meu corpo, regulando todo o meu sistema hormonal, trazendo equilíbrio e regeneração perfeita das minhas células para que o meu corpo funcione perfeitamente. Eu abençoo você e tudo que eu necessito nesse momento para a minha cura está dentro de você. E você vai adentrar o meu corpo, o meu organismo,
fazendo o teu propósito de cura. Porque eu coloquei aqui toda a intenção de cura e saúde perfeita para todo o meu corpo, todas as minhas células que estiverem em desarmonia, a partir deste momento, estão recebendo a harmonia e a perfeição de Deus. Minhas células se regeneram perfeitamente a partir desta conexão. Então, você colocou uma intenção de cura nessa água. E você pode colocar a intenção de reprogramação mental aqui, ó, nessa água, porque ela é um veículo. E isso não é algo que eu estou tirando da minha cabeça. Existem estudos científicos, né? Aquele cientista japonês, Masaru Emoto, acho que é esse nome, ele fez um experimento com a água e depois fizeram outros experimentos com arroz também, com outras coisas. E aí ele deixou as vasilhas de água, né? E aí tinha um grupo de vasilhas de água que iam receber só coisas boas, coisas positivas, né? Palavras positivas, intenção positiva, e um outro grupo de água, né, de vasilhas de água que ia receber só coisas negativas. E depois ele foi analisar essa água no microscópio e ele viu que os cristais que se formaram na água que foi abençoada e na água que foi, entre aspas, ali, recebeu energia densa, concentração de energia densa, os cristais eram cristais mesmo de energia negativa, era muito diferente, tá? E depois foi feito um estudo com o arroz, né? O arroz que recebia elogios e o arroz que recebia informações negativas. E aí esse arroz que recebia as energias positivas, ele se manteve por muito mais tempo, como que eu vou falar? Bom. O outro, em questão de, acho que horas, eu não me lembro bem desse estudo, uma questão de horas o arroz já começou a ficar mofado, criar um monte de mofo. Então, nós temos o poder na nossa palavra, então a gente precisa lembrar disso, né? Lembrar muito disso. Então, quando você estiver agora tomando banho, por exemplo, aproveita essa maravilha que é a água e já coloca, né, a intenção nesta água abençoada que vai lavar o teu corpo, mas não vai lavar só a parte interna, vai lavar o seu interno. Então, intenciona que essa água vai limpar tudo que precisa ser limpo em todo o seu corpo, em todos os seus órgãos, fazer a limpeza profunda. Quando você for tomar a sua água, coloca a intenção aqui de que ela vai manifestar aquilo que você deseja na tua vida. Então, existem muitas possibilidades de você fazer a tua reprogramação mental, tá? Eu estou chegando ao final da live, eu queria muito agradecer vocês e também pedir desculpas pelo inconveniente aí, né? Depois, quem estiver assistindo a live depois talvez nem entenda, mas eu vou fazer um corte lá no começo e deu um probleminha na live, mas o importante é que deu certo agora, as pessoas não estão interagindo com a live, não tem problema, eu vou quase já encerrar a live, mas eu queria lembrar que você é uma pessoa que tem poder. Você pode usar esse poder para o bem ou para o não bem. Isso é uma questão de escolha. Mas é importante você perceber que você é especial, que você é um ser divino, que você é a imagem e semelhança do Criador. Então, por isso, isso te faz uma pessoa capaz de manifestar a tua realidade. Nós precisamos
vencer as limitações. Muitas vezes existe uma limitação. E eu acredito que se eu ainda não cheguei no meu nível de cura profunda, é porque tem alguma coisa dentro do meu inconsciente que ainda bloqueia, né? E isso vem sendo trabalhado todos os dias. E eu gostaria que isso fosse um exemplo para você, mas um exemplo de coisas boas, do bem, para que a gente manifeste a nossa realidade de forma abençoada e maravilhosa, né? É isso. E eu gostaria de dizer para você que você já é um co-criador da sua realidade. A sua mudança começa com uma decisão. Escolha pensar diferente, sentir diferente, agir diferente. Quando a gente faz essas escolhas, as coisas começam a mudar, porque se nós estamos sempre repetindo a mesma coisa, é porque algo precisa ser feito diferente. E eu sei que às vezes é difícil. Difícil não, desafiador. Lembra que aqui a gente pratica a programação neurolinguística? Então, no lugar de difícil, vamos usar desafiador. É desafiador olhar para dentro da gente, ver que tem coisas que não são tão legais, que precisam ser modificadas, coisas que a gente acredita como verdade absoluta, que nos colocam nesse lugar de vítima. Muitas vezes, ser vítima é algo que a gente escolhe, tá? E isso é algo para falar em outro momento, porque é dolorido também pensar nisso, mas às vezes a gente está no local de vítima porque a gente tem medo de ir adiante, medo de dar o próximo passo, medo de dar errado, medo de tantas coisas, então a gente fica ali naquele caminho que a gente não vai nem para frente nem para trás, fica repetindo as coisas. E para mudar, a gente precisa pensar diferente, sentir diferente e ir para a ação diferente, que é agir diferente, fazer diferente. Então, se você vai para o teu trabalho sempre utilizando o mesmo caminho, procura fazer caminhos diferentes. Você vai ver paisagens diferentes, pessoas diferentes. Talvez você encontre o amor da tua vida nesse caminho diferente, né? Só um devaneio aqui, mas pode ser isso também, tá? E eu quero aproveitar que eu estou encerrando aqui essa live, pedir para quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curte essa live e compartilha para as pessoas que necessitam de ouvir essa mensagem, essas informações, tá? E é muito, muito bom ter você aqui no canal. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. E aí, vamos fazer uma afirmação aqui e agora? Vamos. Eu aceito o melhor que o universo tem para me dar. Eu sou merecedora de uma vida próspera e abundante. Ou eu sou merecedor, tá? De uma vida próspera e abundante. Eu tenho essa afirmação maravilhosa aqui e eu vou colocar ela no chat para todos nós. Vamos lá, vamos colocar aqui. Deixa eu ver se está tudo certinho. Tá. Pessoal, muita, muita gratidão por vocês estarem aqui comigo. Povo divino, gente divina, abraço de luz. Gratidão, abraço de luz. E a gente se vê, então, no próximo vídeo ou na próxima live. E eu vou pedir para você hypar os meus vídeos. Clica lá no hype, não custa nada. E para o canal, isso é maravilhoso. Gratidão, vamos encerrar aqui. E se você tiver as suas perguntinhas, põe perguntinha aí, que eu vou ter o maior prazer em responder. Ou fazer uma live só para responder as perguntas de vocês, uma nova live. Gratidão.